Né? Bom, Jair Bolsonaro é a favor do porte de armas. Eu sei que ele sempre defendeu essa ideia. Eu quero entender um pouquinho mais como que funciona isso na cabeça do Jair. Coloca aí. Quanto à relação do armamento civil, ao qual foi levantado na análise, a minha dúvida é a seguinte: o pessoal ele propõe um armamento que seja amplo à população pobre, mas para um cidadão se armar com as leis atuais, ele teria que fazer um curso de tiro, adquirir o armamento e registrar toda uma burocracia dentro da Polícia Federal para estar tendo o seu porte de arma. Isso seria muito oneroso. Qual a maneira, qual a saída para armar a população pobre, para armar da maneira que foi dito aqui, o favelado, com o atual salário mínimo e com esse atual custo para ter um armamento? Essa é a primeira questão. A segunda questão é: esse armamento, ao contrário do que é dito pela extrema-direita, no caso que foi dado o nome o Bolsonaro, ele teria outros fins. Eles não seriam os fins de defesa pessoal, porque acredito que não é essa a abordagem do PCO, não é essa a mesma abordagem da extrema-direita. Elas teriam um fim revolucionário. Uma população armada, ela traria uma resistência, né, para o governo. Como diz Lenin, democracia é um fuzil no ombro de cada operário. Porém, para fins revolucionários, seria necessário a chancela do Estado para legalizar esse armamento? Questões. Eu acho que a gente deve separar as coisas. Uma coisa é você ter o direito, outra coisa é você ter as condições, né? É o exemplo da sociedade americana. Lá só não tem fuzil quem não quer. E o número de mortes por 100 mil habitantes é 10 vezes menor do que acontece no Brasil. Eu acho que a experiência mostra que uma vez que você tem o direito, você vai gradativamente obtendo as condições, né? Lógico, a burguesia sempre tem mais condições de fazer qualquer coisa do que a classe operária, porque ela tem dinheiro. Isso é uma realidade. Agora, uma questão jamais aparece muito no debate, que eu acho que é uma espécie de pegadinha teórica, que é o negócio da chancela do Estado, né? Bom, primeiro, não é bem uma questão de chancela do Estado, é uma questão de direito, né? Quer dizer, se você não tem o direito de portar armas, você vai ser reprimido. Se você não tem o direito de portar armas, de ter a propriedade de armas, o Estado está autorizado a reprimir todas as pessoas que se armarem. Então, isso daí é o primeiro problema. Eu te perguntaria, e os bandidos, tem algum curso, tem algum controle para portar arma? Hoje em dia, no Brasil, só está desarmado um cidadão de bem. Tá, mas por exemplo, como é que você poderia fazer frente a uma injusta agressão de uma pessoa como eu? Com arma de fogo. Mas, por exemplo, você acha que se eu estivesse armada, você acha que eu poderia me defender bem? Não há a menor dúvida. A classe operária pode se armar num país em que está proibido totalmente o armamento? Pode, numa época revolucionária pode. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ser mais complicado do que se ela tivesse o direito de estar armada, né? A classe operária pode realizar uma revolução num país onde os sindicatos estejam proibidos, onde não haja parlamento e tudo mais. Mas se houver tudo isso, a educação política da classe operária vai ser mais profunda. Na Rússia, por exemplo, a atividade parlamentar era muito pequena. Não era uma França, uma Inglaterra. Os sindicatos, eles também eram muito limitados na Rússia. Não era como na Alemanha. E isso daí não foi uma coisa favorável, foi uma coisa desfavorável. Nós lutamos sempre para que se criem as melhores condições para a luta da classe operária. Mas nós nunca dizemos que se essas condições melhores não estivessem presentes, a luta não seria possível. Nós nunca falamos isso daí. Mas sim, se você tiver o direito da população de se armar, é um passo adiante na luta revolucionária. Outra coisa, você vai estar armada se quiser. O que eu defendo é a posse de arma de fogo para todo cidadão de bem no primeiro momento. Mas como é que a pessoa poderia ter esse porte? Tem que fazer um curso? Simples, como é que é? Alguns testes psicológicos simples. Nós achamos que se o movimento operário tiver forças para impor, ele deveria impor o treinamento das pessoas no uso das armas, financiado pelo Estado. Quer dizer, quanto mais, melhor. Alguém pode chegar e falar assim, mas você
Você está querendo muita facilidade. Não, mas é assim que funciona. A gente quer muita facilidade mesmo. Simples e ganharia um porte definitivo. Olha só, há pouco tempo você comprava a tua arma na mesbla, sem qualquer burocracia. A mesa- Por isso que a gente luta pela liberdade de imprensa, contra todo tipo de censura. Nós somos favoráveis a caçar as concessões dos canais de televisão. Por quê? Isso aí vai mudar o mundo? Não vai mudar o mundo, mas vai criar condições melhores para a organização dos trabalhadores para a revolução. Eu te perguntaria, e os bandidos, tem algum curso, tem algum controle para portar arma? Hoje em dia no Brasil só está desarmado o cidadão de bem. Essa é a questão-chave. Em geral, tudo o que a gente defende como programa está voltado nesse sentido. Né? As coisas que apontam no sentido de facilitar a luta dos trabalhadores pela conquista do poder do Estado. Uma outra coisa também, muita gente foi pega de surpresa nesse debate do armamento, porque a gente citou o Lenin contra o desarmamento, né? Que o Lenin é contra o desarmamento. Então, uma advertência, o PCO é um partido bem ortodoxo nesse sentido. Nós não temos o hábito de ficar inventando política. A nossa política toda sai do marxismo, toda ela. É mais um problema de estudar determinadas coisas do que inventar moda, né? Então, por exemplo, esse aqui que eu falei que se houvesse condições a classe operária pudesse impor o treinamento militar, é uma proposta que o próprio Lenin apresenta também. Parabéns a todas as mulheres do Brasil, porque eu defendo a posse de arma de fogo para todos, né? Inclusive vocês, obviamente, as mulheres. Que nós temos que acabar com o mimimi, acabar com essa história de feminicídio. Que daí com arma na cintura vai ter homicídio, tá ok? Se o Bolsonaro ganhar a eleição, nós vamos ter um Trump com a política da Hillary Clinton, né? Em vez de você ter uma pessoa com um rostinho amigável, defensora da mulher e tal, para arrancar até o osso do trabalhador, você vai ter uma pessoa com cara de dragão, de monstro, arrancando o osso do trabalhador. Você imagina, né? Isso é como fazer a operação cirúrgica sem anestesia. É uma coisa totalmente inviável. É mais fácil, eu acho que inclusive os militares consideram isso, que se o Bolsonaro fosse ganhar a eleição, eles deveriam dar o golpe militar, porque o Bolsonaro não se sustentaria como... Não, só um detalhe. O crescimento do Bolsonaro é um sinal da desagregação geral. Não era para ele ter crescido tanto em tão pouco tempo. Inclusive, ele está achando que vai ganhar porque ele começou com aquele discurso de FHC, né? Começou a fazer continência para a bandeira norte-americana e tal, já abandonou toda aquela papagaiada direitista para mostrar que ele é capaz e tal.